Olá pessoal, tudo bem? 3 horas e 1 minuto do horário de Brasília, estamos ao vivo aqui no Instagram do Portal Sechá. A gente vai bater um papo com a Larissa Meneghel, que é advogada, especialista em Anvisa, e vai trazer para a gente um panorama geral aí sobre a consulta pública que foi aberta para a revisão da 327. A Larissa já está aqui com a gente, vou adicioná-la como moderadora aqui também dessa live. Eu já peço para que você envie para várias outras pessoas, convide pessoas interessadas nesse tema, porque eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito esclarecedora. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Conte-me, por favor. Estamos informando seus seguidores. Deixa eu pegar aqui e colocar a Larissa. Já fiz o convite aqui para a Larissa. Bom, essa semana foi uma semana em que a Anvisa mais uma vez no foco, no ponto de discussão. A expectativa é muito grande, né, Larissa, para a revisão da RDC 327. É por isso que, diretamente de Brasília, tô certo? Você está em Brasília, né? Estou em Brasília. Então, diretamente de Brasília, a gente vai bater um papo com a Larissa Meneghel, que já esteve outras vezes aqui com a gente, participando da live aqui do portal. Larissa, eu vou falar muito pouco e vou deixar que você explique bastante para nós, porque as pessoas têm muitas dúvidas ainda em relação a esse movimento que aconteceu aí durante essa reunião do DICOL, que foi aprovado, então, a abertura da tão esperada consulta pública da revisão da RDC 327. Só para a gente contextualizar o pessoal, qual que é o seu panorama geral aí sobre esse tema? Leandro, eu vou pedir licença para a gente começar do começo, né? Porque eu acho que para entender a decisão da diretoria colegiada tomada aí dia 26, antes a gente tem que entender um pouco de como as normas são construídas no âmbito da Anvisa e das agências reguladoras em geral. Então, essa norma 327, quando ela surgiu em 2019, ela já surgiu com um prazo para que ela fosse revisada. Afinal de contas, a Anvisa criou uma categoria de produtos por conta de uma demanda social, uma demanda da sociedade de acesso para esses produtos, embora eles ainda não tivessem acesso a dados de eficácia e segurança nos moldes científicos do que as empresas precisam protocolar para ter um registro como medicamento. Então, essa é uma norma que ela era, digamos assim, temporária e que mais cedo ou mais tarde ela ia sofrer um processo de revisão. Existem uma série de atos até chegar na confecção da norma final. Isso faz parte de um conjunto de procedimentos que as agências e o governo, o executivo, chama de boas práticas regulatórias. E a Anvisa chegou a publicar uma análise de impacto regulatório ano passado que demonstrou quais eram os problemas da norma do jeito que ela estava antes e o que a Anvisa pretendia corrigir e qual era a proposta, qual era o caminho regulatório que ela ia alcançar. Então, depois de fazer isso, a área técnica se debruçou sobre uma proposta de norma. É o que ela entende hoje que precisa ser melhorado. É a norma que resolve os problemas regulatórios que foram identificados durante esse período de pesquisa, de entender o que poderia ser aprimorado de 2019 até agora. Então, a ideia, o que foi deliberado, o que foi discutido nessa última reunião é essa minuta, essa proposta de alteração, de revisão, de atualização da norma que existe desde 2019. Então, o diretor relator, depois de estudar o assunto junto com a área técnica, a Anvisa tem uma área que é a GEMESP, dentro da gerência de medicamentos, extremamente atuante, com um gerente que é super comprometido. E ele fez uma sugestão de norma conduzida pela relatoria, né, que é o diretor Robson Mota, e chegaram a uma proposta. Só que essa proposta, para ela entrar em consulta pública, que é um mecanismo de participação social, então agora os advogados, os farmacêuticos, todo o setor que é impactado por essa norma tem a oportunidade de falar sobre essa proposta.
olha, isso daqui vai dar certo, isso daqui não vai dar certo por causa disso, a gente pode aprimorar isso aqui não atende uma demanda de saúde pública, ou uma demanda do setor, ou uma demanda de um grupo organizado, enfim. Isso precisa ser aprovado pela diretoria colegiada antes de ser publicado no Diário Oficial da União. Então, esse momento que teve dia 26 agora, foi esse momento do diretor relator levar os demais diretores, olha, essa é a proposta da revisão, essa é a proposta, a atualização que eu pretendo fazer para a RDC 327, vamos aprová-la e colocar em consulta pública? E houve a aprovação, então, de fato, hoje saiu a minuta, acho que faz 1 hora mais ou menos, e a partir dessa publicação, a partir de segunda-feira, então, começam a contar os 60 dias para manifestação de todos que são impactados por essa norma. Então, é o momento de todo mundo contribuir em relação ao texto que está sendo proposto. Sobre a minuta que foi publicada, inclusive eu estou com ela aberta aqui, o que você pode destacar sobre essa revisão? Tem uma expectativa muito grande aí dessa ampliação, principalmente sobre o percentual de THC. Tem muitos pacientes e médicos também que querem prescrever uma dosagem, um percentual maior de THC, e muitas patologias também precisam dessa intervenção do THC para ter uma resposta melhor no quadro clínico do paciente. O que você avalia dessa minuta que foi publicada hoje? Tá, teve algumas alterações que eu considero importantes e evoluções que eu acho que o setor, de uma maneira geral, já vinha cobrando da Anvisa. Mas então eu vou começar por esse limite aí do percentual de THC que você comentou. Mas esse é o ponto que permanece inalterado, tá? Então a Anvisa manteve esse limite de 0,2% de THC. E acima disso, até 0,3%, continua restrito para aquelas doenças graves ou que ameacem a vida. Então, eu tenho pacientes que estão só em cuidado paliativo e que precisam de uma dosagem maior de THC. Então, o limite, além do 0,2%, é só para esses pacientes. Essa parte da limitação do percentual de THC permanece inalterada. Eu não sei se você já quer passar para as outras alterações ou quer fazer algum comentário em relação a isso. Pode fazer, não, pode fazer um panorama geral aí. Tá, eu organizei. Eu pesquisadora da Unicamp, está acompanhando a gente na live. Priscila, a gente gravou com ela ontem na Lesp, o repórter Bruno Vargas fez uma entrevista com ela, inclusive acabei de editar recentemente esse vídeo, daqui a pouquinho, viu, Priscila? Vai estar no ar aqui no Instagram do Sechá. Se tiver alguma pergunta, passa, porque eu tenho certeza que virá uma pergunta técnica muito importante. A Priscila Larissa, que é farmacêutica, tá? Então, pode fazer seu panorama geral, pode discorrer sobre os principais pontos, alterações, o que manteve, o que não manteve da minuta, e fique à vontade, tá? A hora que você terminar, eu vou te perguntando, mas o espaço aqui é seu, Larissa. Você quem comanda e que domina e que tem o conhecimento, tá bom? Eu sou só o interlocutor aqui. Tá ótimo. Não, tentei organizar aqui num quadrinho para trazer as informações de uma forma um pouco mais rápida, mas na RDC 327 anterior, a gente tinha, como é uma norma transitória, digamos assim, então a Anvisa criou uma categoria de produtos para abraçar essa demanda social, mas a ideia é que essa autorização sanitária ela valha durante um período de tempo, e nesse período de tempo, aqueles que detêm a autorização sanitária desenvolvam estudos clínicos para que, fim esse prazo, eles possam migrar de categoria regulatória. Então, deixa de ser produto à base de cannabis para, de fato, se tornar registro de medicamentos à base de cannabis. Então, esse prazo de transitoriedade antes pela 327 e suas atualizações estava em 5 anos, mas estavam em 5 anos improrrogáveis. Essa nova minuta, ela trouxe os mesmos 5 anos, mas com uma possibilidade de renovação. Então, ela pode ser renovada uma vez por igual período, tá? E a ideia é justamente, a gente sabe, acho que a Priscila vai saber melhor do que eu, como farmacêutica, que o desenvolvimento de um estudo clínico para o registro de um medicamento, muitas vezes passam esses 5 anos. A gente tem desenvolvimento de medicamento e ensaio clínico que demora 10 anos. Então, eu acho que, entendendo essa perspectiva, a Anvisa ampliou. Então, agora as autorizações sanitárias, elas saem por um período de 5 anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Outra alteração importante, que também era, acho que era o anseio do setor, era a ampliação das vias de administração. Então, antes eu só tinha a via oral e nasal, e agora, nessa proposta de CP, veio a possibilidade de ter a via oral, bucal, sublingual, inalatória e dermatológica, tá? E aí é bom aqui fazer um corte, porque continua sendo vias de administração mais destinadas para a parte medicinal, tá? Eu digo isso porque tem outras pomadas, tem outros tipos de produtos voltados para a área industrial, mas a RDC não trata disso. Perfeito. O limite de THC, né, que eu já havia comentado, que se manteve o limite de 0,2% de THC, acima disso e até 0,3% só para cuidados paliativos, aqueles pacientes já com doenças graves ou que ameacem a vida. Eles trouxeram uma explicitação da contraindicação para menores de 18 anos, gestantes e lactantes, e com uma avaliação de risco para idosos e pessoas com histórico de dependência, tá? Mas, regra geral, estamos com o limite de 0,2% de THC. Acho que a grande novidade, a questão da manipulação magistral, a norma anterior vedava. Essa nova proposta de norma, ela autoriza exclusivamente para preparações magistrais com fitofármaco CBD isolado, com um nível de pureza de 98% para mais, tá? Então, houve a possibilidade da manipulação, trazendo só essa consideração. E eu acho que isso está muito em linha com as últimas publicações das farmacopeias internacionais que a Anvisa tem como referência, tá? A exemplo do FDA. Então, esse grau de pureza de CBD acima de 98% é algo que está sendo considerado pelas outras agências regulatórias no mundo com o mesmo, digamos assim, nível de confiança regulatória da Anvisa. Larissa, só uma pergunta sobre esse tema. Então, quer dizer que as farmácias só vão poder manipular o CBD isolado, é isso? É isso. Pelo menos o que está no texto da norma hoje. Na proposta, né? Isso. E aí, vale a pena esse seu recorte, porque se há, e eu tô falando isso, que eu imagino que seja referência das últimas publicações das farmacopeias internacionais, mas isso não impede que haja uma contribuição na consulta pública, principalmente por esses atores de farmácia de manipulação, que eventualmente conseguem fazer uma análise de risco e dar uma contribuição na consulta pública que entendem de forma diferente. Mas hoje esse é o posicionamento da agência. Que legal. A gente está falando aqui, pessoal, acho que vale deixar muito claro, a gente está discutindo e a Larissa está explicando para nós pontos que foram aprovados para consulta pública e esses pontos aqui serão analisados e poderão ou não estar inclusos aí na nova norma que vai ser criada a partir da revisão da RDC 327. Então, esses pontos que a Larissa está explicando não quer dizer que estão valendo a partir de agora. São pontos, sugestões para que a norma seja atualizada e tem esse processo aí que vai durar durante 60 dias para que essa análise seja feita, as sugestões sejam encaminhadas para a Anvisa, aí depois disso inicia um novo processo, aí mais para o final da live a Larissa, que sabe muito disso, vai explicar para nós. Tá ótimo. Eu vou finalizar então com as alterações e aí a gente passa, inclusive, para explicar isso tudo que você está falando, que é super relevante, eu sei que as pessoas têm muita dúvida. Nome comercial continua proibido, eu não sei se as pessoas percebem, mas os medicamentos, geralmente, eles saem com o nome da empresa, que é detentora da autorização sanitária, o canabidiol e a concentração. Então, não pode ter um nome comercial para o produto à base de cannabis, como existe para o medicamento, tá? Então, não tem nome comercial. Houve uma flexibilização para inserir a concentração de CBD ou extrato no nome. Aí tem algumas determinações de faixa de tarja preta e de tarja vermelha, tá? Então, tarja preta seria aquelas para os cuidados paliativos, que tem mais de 0,2% de THC, e a tarja vermelha, aqueles que têm o limite de até 0,3%.
0,2 de THC. E eles incluíram algumas frases obrigatórias, como aquelas de venda sobre prescrição, pode causar dependência, esse produto não é medicamento. Isso é uma coisa que é muito importante, porque eu sei que as pessoas têm dificuldade de entender que essa categoria de produtos regulamentada pela RDC 327 não é medicamento. Tá? Os produtos que são regulamentados por meio dessa RDC, eles têm um padrão farmacêutico que deve ser comprovado para a Anvisa. O que significa isso? As empresas que fabricam, elas têm minimamente um certificado de boas práticas de fabricação, ela tem os seus processos validados, elas adotam um padrão igual ao que é adotado para a fabricação de medicamentos. Mas aqui, eles não têm estudos de segurança e eficácia como tem para medicamento, até porque se tivesse, seriam registrados como medicamento e não como produtos à base de cannabis, tá? E talvez isso explique o porquê da Anvisa manter um controle um pouco maior, um pouco mais restritivo em relação a esses produtos. Isso explica também porque nessa proposta de revisão está colocando a possível prorrogação do prazo para que as empresas possam apresentar o ensaio clínico para que o produto se torne medicamento. Inicialmente era um prazo de 5 anos, tinha aí uma dúvida se esse prazo seria renovável ou não. Agora, nessa proposta de consulta pública da RDC 327, estão colocando essa possibilidade de renovar por mais 5 anos e que essa renovação seja por tempo indeterminado, mais ou menos isso, ou não, Larissa? Não, são mais 5 anos, tem que ser por igual período. Por igual período. E pode vir a ser renovada novamente por mais 5 e sucessivamente? Do jeito que não? A norma está hoje, não. A proposta, né? A proposta é que haja apenas mais uma renovação por igual período. Então, mais uma renovação de 5 anos. Perfeito, ótimo. Eu acho que teve uma novidade importante, que é a questão da publicidade e que impacta não só os produtos regularizados 327, mas os produtos que são importados via direta 6660. Por quê? A questão da publicidade. Até o presente momento, a RDC 327, ela proibia toda e qualquer publicidade de produto de cannabis. Qual era a consequência disso? Muitos fabricantes de produtos à base de cannabis reclamavam que não conseguiam divulgar, nem mesmo para os médicos prescritores, informações sobre seus produtos. Então, assim, Larissa, como é que as pessoas vão prescrever o meu produto se elas não conhecem o potencial, se elas desconhecem as indicações, se elas desconhecem os estudos promissores que o meu produto tem? Enfim, e era muito questionado a diferença entre publicidade e informação, conteúdo educativo, conteúdo informativo e voltado para quem de fato tem condições de entender aquele conteúdo. Então, eu acho que foi um grande avanço. Essa nova proposta de norma, ela trouxe a permissão da publicidade para profissionais prescritores, que é similar aos medicamentos de uso controlado, mas é vedada ao público em geral. Então, eu não posso pegar o meu produto de cannabis, colocar lá num site, no Instagram, no Facebook e dizer, olha, gente, isso aqui é bom para autismo, compre o meu produto. Não. Mas para o médico prescritor, um folheto informativo, um conteúdo informativo sobre o meu produto, isso pode ser feito. E aí tem que tomar um cuidado danado, porque a publicidade irregular, ela é tida como infração sanitária e isso tem consequências. A Anvisa vai abrir um processo administrativo sancionador e provavelmente as penalidades virão. Por que eu falei que tem impacto para 660? Não vou fugir muito do assunto, mas vou fazer só uma digressão aqui rapidinho. A 660, para uma forma de otimizar o trabalho da Anvisa, os produtos que já passaram por alguma análise da Anvisa em relação à regularidade no país de origem, eles passam a compor um anexo de uma nota técnica para que os próximos pacientes que irão importar esses produtos tenham uma autorização de importação um pouco mais célere. O que acontece? Lá na norma 660 tem um artigo que fala que publicidade irregular, infrações de uma maneira geral, pode fazer com que aquele produto caia dessa lista automática. Então,
a norma como era antes, proibindo qualquer tipo de publicidade, qualquer tipo de conteúdo informativo, fazia com que mesmo aquelas informações que eram destinadas a um profissional de saúde caíssem nessa vala. Eventualmente o produto saísse daquela lista irregular. Então, agora a gente tem um pouquinho mais de flexibilização em relação à publicidade desses produtos. Tá? Só frisar que é para médico prescritor e agora com a inclusão do cirurgião dentista vai destinar ele também. Médico veterinário não foi contemplado? Não foi contemplado, era uma expectativa, mas pelo menos nessa proposta de norma eu não vi médico veterinário. Só para a gente explicar para as pessoas, Larissa, hoje, como é que a norma ela trata e como que as empresas, de acordo com a norma, hoje comunicam o seu produto para o médico, apresentando como o seu produto pode, de certa forma, trazer certo benefício para algumas patologias. Como que as empresas hoje, de acordo com a norma, elas fazem de forma regular, de forma correta, o trabalho com os médicos? Pois é. Eu acredito que seja nesse corpo a corpo, né? Porque do jeito que a norma era antes, como ela vedava qualquer tipo de publicidade, e na prática não havia um entendimento dessa diferenciação entre o que é conteúdo informativo e o que é publicidade para o público em geral, eu imagino que as empresas façam ali, digamos assim, no offline o esclarecimento ou a demonstração de estudos em revistas científicas conhecidas para os médicos prescritores terem algum conhecimento ou uma fonte de dados para indicar, para prescrever aquele produto à base de cannabis. Mas eu acho que faziam correndo o risco de, eventualmente, caso alguém chegasse ao conhecimento da Anvisa, passasse por essa interpretação ou não do que era publicidade, do que era conteúdo informativo. Por isso que eu falo que essa nova proposta, quando ela flexibiliza essa questão da publicidade e admite que a informação de cunho educativo para o médico prescritor, digamos assim, ela é regulamentada, ela é válida, isso traz um pouco mais de segurança jurídica para que as empresas possam fazer esse corpo a corpo, deixar um folheto informativo, deixar uma publicação de um estudo, para que esses médicos tenham conhecimento do produto e tenham segurança na hora de prescrever. Porque fica um pouco complicado, né, Larissa? Você precisa informar ao médico. O médico, na verdade, precisa prescrever esse produto para o paciente, dentro dessa liberdade que o médico tem para prescrever aquilo que ele entende que é melhor para o tratamento do paciente. Mas se ele não consegue ter nenhum tipo de informação ao produto, isso até diminui a segurança para o paciente, né? E para a própria prescrição do médico, né? Que precisa ter todo um embasamento científico, conhecimento também do certificado de análise daquela empresa, para que ele possa, de fato, prescrever com segurança o produto à base de cannabis. Né? E embora a gente saiba que essa comunidade médica ela procure dados científicos com padrão científico de publicação e etc., a realidade é que hoje todo mundo dá um Google para procurar alguma coisa na internet, nem que seja para referenciar para uma publicação científica, com grau científico. Então, assim, ficava muito limitada essa questão das publicações entre, mais uma vez o que eu disse, a diferença entre publicidade e propaganda, né? Do produto de uma forma geral. Então, eu acredito que as empresas hoje, se mantiverem essa questão de conteúdo educativo para o profissional prescritor, aí essa questão já vai estar, digamos assim, resolvida com essa nova norma que deve sair, revisando a 327. É interessante, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente sabe que existem muitos médicos hoje entrando cada vez mais dentro da terapia canabinoide, buscando conhecimento, buscando saber como prescrever com segurança esses produtos. Então, eu acho que essa flexibilização vai aumentar esse entrosamento, né, entre os produtos que estão disponíveis, médicos prescritores e o paciente, né? Eu acho que é um avanço bem Considerável, importante né? que a norma traz aí dentro dessa proposta. Só repetindo aqui, é legal a gente repetir, são propostas, né?
ainda Exato. vale a regra atual da RDC 327. São propostas que eu acredito que muitas delas vão, com certeza, evoluir e compor aí a nova norma. Pessoal, vocês estão vendo a gente aí, por favor, aperta aqui o aviãozinho do lado, ó, e fale para pelo menos 3 pessoas essa live, porque é um conteúdo muito rico que a gente está tendo aqui, tá bom? Ajude a gente a compartilhar e já comece a dar um coraçãozinho aí, curte essa live aí, porque se você curtir, o Instagram vai entender que o conteúdo é de fato relevante e vai entregar para mais pessoas, tá bom? Você que é do ecossistema e que quer ampliar essa discussão, faz isso para nós. Vamos correr, porque a Larissa daqui a pouquinho tem que sair da live. E, Larissa, qual que é o próximo ponto que você quer destacar para a gente? Eu anotei algumas questões. Olha, independente desse resumão que a gente está fazendo, acho que é importante todo mundo se debruçar sobre a norma. Obviamente, a norma traz um detalhamento muito maior do que eu estou colocando aqui. A gente está trazendo pontos de resumo, mas, inclusive, sobre esse aspecto, Leandro, mais uma vez, os impactados, o setor regulado, principalmente, que precisa fazer a publicidade desses produtos, pode contribuir com a agência, aperfeiçoando o que foi trazido na proposta de consulta pública, tá? O próximo ponto que eu trouxe é a amostra grátis desses produtos. Já era proibido, permanece proibido, então é importante falar isso, tá? Porque distribuir a amostra grátis desses produtos não é permitido. Então, mas o médico, porque a gente sabe que a área comercial de diversas empresas visita os médicos e deixa algumas amostras de produto para os médicos, mas na questão dos produtos de cannabis permanece proibido, tá? Em relação ao controle de qualidade, houve alguns aprimoramentos desse controle. Então, mantém esse controle de qualidade no Brasil para todos os lotes que forem importados, tá? Nem sempre os fabricantes são nacionais. Muitas das vezes, esses detentores da autorização sanitária, na verdade, são empresas importadoras. Então, tem diversos países, como Canadá, Estados Unidos, onde os fabricantes estão, as empresas são titulares da autorização sanitária no Brasil, mas são só importadores. Então, quando o produto vem importado, esse controle de qualidade tem que ser feito no Brasil. Se o cultivo, a gente sabe agora que o STJ determinou que a Anvisa regulamente o cultivo, se o cultivo acontecer no Brasil, também há a necessidade de cumprimento das boas práticas regulatórias agrícolas. Essa nova norma prevê a validação de métodos de extração, estudos de estabilidade mais completos do que a norma anterior exigia, então, incluindo fotoestabilidade e a estabilidade do produto em uso. Eu acho que esses são conceitos mais farmacêuticos, eu vou passar por cima. Eventualmente, se a Priscila quiser entrar, eu sei um pouco sobre isso, mas com certeza não no nível de informação dela, mas o que eu posso dizer é que os produtos trazem um rigor em relação à manutenção da estabilidade deles durante o período de validade e os controles maior do que a 327 trazia antes, tá? Impõe, inclusive, um detalhamento maior em relação aos parâmetros de qualidade e rotulagem desses produtos de cannabis. O próximo ponto seria a restrição de prescrição. Antes eram só os profissionais médicos, agora a gente já tinha comentado, eu tenho médicos e cirurgiões dentistas como possíveis prescritores, tá? Dependendo desse enquadramento legal. Isso foi uma dúvida que surgiu para mim, Leandro, porque enquanto eu era servidora... Dentista já pode prescrever, né? Dentista já pode prescrever, né? Então, antes a 327 não mencionava os cirurgiões dentistas. Essa é uma inclusão que vem agora. Mas sempre tem aquela discussão se a Anvisa pode ou não pode regulamentar conselho de classe. Né? Então, isso é uma discussão que sempre surge toda vez. Acontece que, nesse caso, eu estou falando de cannabis. E para produtos controlados, o que são os produtos controlados? São aqueles produtos, existe uma portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária, na época que a Anvisa nem existia, ela funcionava dentro do Ministério da Saúde, que é a portaria 344 de 98, que traz uma série de regras sobre comercialização, dispensação, importação de insumos e produtos controlados. Então, essa portaria, que é baseada em leis, em convenções internacionais, ela possibilita que a Anvisa faça esse controle de quem pode prescrever produtos controlados. Então, existe uma fundamentação legal para a Anvisa fazer isso. Antes, só falava-se em médicos. Agora, estão falando de cirurgiões dentistas.
Eu confesso que eu desconheço se a norma deixou de mencionar os veterinários por alguma razão específica. E nesse ponto, eu acho que vale a pena os médicos veterinários e os interessados fazerem o questionamento formal agora no momento da consulta pública, ou pleitearem essa inclusão, enfim, trazerem como contribuição, porque eu realmente não sei por que a área técnica, sob a condução da relatoria, resolveu não incluir esses profissionais. Foi inclusive a inclusão dos profissionais, eles já foram inclusos, na verdade, eles teve uma atualização da portaria 399, se eu não me engano. Deixa eu pesquisar aqui, enquanto for médicos veterinários, a Anvisa autoriza, eu tenho aqui no portal, eu acho que é 399, que na verdade foi em novembro, se acredito, do ano passado, a gente até fez uma entrevista. Eu lembro que saiu essa publicação, uma atualização. Vale a pena pesquisar, Leandro, porque ainda mais se teve uma atualização, ela deveria estar inclusa aqui. Eu não sei exatamente por quê. Inclusive, Leandro, gente... deixa eu aproveitar só para mencionar, você falou da Priscila aí, farmacêutica que contribui, está nesse trabalho junto, mas eu queria dizer para vocês que a gente está sendo acompanhada ao vivo por uma ex-diretora da Anvisa, que é a diretora Alessandra Bastos Soares. Ela está online, eu vi aqui no chat que ela trouxe algumas contribuições, inclusive esclarecendo que qualquer produto que tenha como insumo insumo controlado ou produto controlado regulamentado pela portaria 344 não pode ter amostra grátis, tá? A diretora Alessandra é super atuante aí nesse tema e outros temas relacionados à Anvisa, e eu agradeço a presença dela e as contribuições que ela está fazendo aqui no chat, tá? Muito obrigado, viu, pela sua presença. Fico muito feliz. Obrigado mesmo, viu, pela audiência. Você quer terminar a pesquisa aí, Leandro? Ou Não, pode continuar, que eu já trago já a informação completa e eu volto e complemento aqui rapidinho. Tá bem. Bom, o único ponto que eu ia colocar, a gente acabou falando um pouco no início, eu digo, o último ponto que eu ia colocar aqui como alteração mais substancial é a questão da renovação, né? Então, antes desse registro definitivo do produto como medicamento, a gente vai ter a oportunidade, por meio da autorização sanitária, de ter um produto à base de cannabis pelo período de 10 anos no total. Então, eu tenho autorização sanitária por 5 anos e ela é renovável por mais 5. Aí a norma traz alguns critérios para essa renovação. Inclusive, eu acredito que tenha dado. Eu olhei a norma muito rápido, tá, gente? Ela saiu agora, acho que por volta de 2 horas da tarde. Mas a semelhança. É o mesmo documento que eu compartilhei com você. Aquele documento que eu compartilhei com você está correto, né? Exato, tá correto. Então, mas, pessoal, rapidinho, daqui a pouquinho, essa norma vai estar disponível aqui no portal Sechá para que vocês possam discorrer sobre ela, enfim, se aprofundar, porque, como a Larissa falou, por mais que essa live seja explicativa, é legal que você tenha o conhecimento, porque são muitas categorias, muitos profissionais e muitos setores que podem colaborar com a revisão da RDC 327. Eu já achei a informação que eu precisava, vou esperar você concluir, eu volto já com a informação correta, que foi a atualização da portaria 344 e não 399, como eu mencionei, PL 399, né? Sim, o PL é o 399, de fato. E a portaria que é a 344. É a 344. Confusão aqui de números, já corrigido. Você continua e depois, na sequência, eu volto e complemento aqui com a informação completa e precisa. Eu só ia falar para que sejam observados os critérios para essa renovação por igual período, então 5 mais 5. E eu acredito que a semelhança do que existe hoje para renovação de medicamentos, sempre é exigido dados de comercialização do medicamento. Afinal de contas, para que eu vou renovar a autorização por mais 5 anos se o meu produto não está no mercado? Até porque eu acredito que essa sensibilização da Anvisa de trazer a possibilidade de renovação vá ao encontro da necessidade de condução de um estudo clínico enquanto o produto está no mercado. Então, a gente sabe que nem sempre o estudo clínico pode ser concluído em 5 anos, às vezes existe a necessidade de extensão. Então, existe essa possibilidade de prorrogação, mas é importante que se leia na norma quais são os critérios que são exigidos para conseguir essa renovação de 5 mais 5, tá? Eu acredito que eu olhei rápido, mas eu acho que eu vi ali que os dados de comercialização, eles vão ser exigidos também.
Então, de alterações mais relevantes, eu acredito que sejam essas. Nossa, ótimo, excelente, Larissa. Foi muito bom esse seu, essa sua análise, na verdade, né, sobre essa revisão, sobre a minuta que saiu agora há pouco mesmo. Muito legal. Acho muito esclarecedor e muito importante. Então, só completando aqui a informação, é uma matéria que está publicada no portal Sechá, foi publicada no dia 30 de outubro de 2024. O título traz: Anvisa permite prescrição veterinária de produtos da base de cannabis para uso medicinal em animais, e foi a atualização da portaria 344, que é atualizada anualmente, foi alterada então para incluir essa nova possibilidade. É o adendo 12 da lista, e agora especifica que fica permitida a prescrição por médicos veterinários de produtos da base de cannabis com autorização sanitária para entrada no Brasil. E aqui também é um outro ponto que, ao que me parece aqui do entendimento, ainda também não está muito bem definido isso, mas ao que me parece que o médico veterinário só teria aí a permissão, a autorização para prescrever produtos da 327, não da RDC 660. Também é um outro ponto de discussão também essa questão dos médicos veterinários, né, que ficam aí restritos à prescrição de produtos da RDC 327. Então, se você quiser essa matéria completa, é só você pesquisar lá no Eu me portal Sechá. lembrei disso agora. Extremamente explicativo o texto. Pode falar, Larissa. Não, eu me lembrei disso agora, mas agora eu fiquei até curiosa se isso passou batido na 327. E aí eu ressalto a importância de contribuir e questionar isso, porque a referência da 327 para quem pode prescrever os produtos é a portaria 344. Então, se a portaria 344 foi atualizada, incluindo os médicos veterinários, eu entendo que a 327 deveria trazer essa previsão no bojo da atualização. Mas aí, pronto, é algo que vale a pena a gente trazer como contribuição, porque, e aí eu já aproveito para explicar um pouco como funciona. Depois desses 60 dias de contribuição, a área técnica começa a se debruçar sobre essas contribuições. Essas contribuições não vinculam a área, nem a Anvisa, mas elas vão analisar ponto a ponto o que foi trazido e vão verificar o que é pertinente e o que não é pertinente. E geralmente, quando a norma é devolvida para aprovação final, a relatoria justifica: olha, foram feitas tantas contribuições em relação a esse ponto, foram feitas tantas contribuições em relação a esse outro ponto. Isso foi aceito, isso não foi aceito. Então, o processo ele tem sido cada vez mais transparente. E geralmente os diretores trazem esse feedback para a população e para os contribuintes do que foi aceito e o que não foi aceito, o porquê não foi aceito. Então, eu acho que essa parte dos prescritores médicos veterinários é um ponto que exige a contribuição do setor e principalmente de quem tem interesse. E, Larissa, quanto mais contribuições, melhor para uma possível inclusão? Não, eu acho que quanto mais a sua contribuição é qualificada, melhor. Por quê? Às vezes Muito tem mais muita gente que vai lá. A qualitativo gente tem que do que pensar, quantitativa, né? a gente tem que pensar que, infelizmente, o corpo técnico da Anvisa é muito pequeno. A área que vai cuidar disso, às vezes, tem 5 pessoas para analisar a contribuição do que é feito pelo país inteiro. Então, se eu jogo qualquer contribuição, se eu vou lá só para reclamar, se eu vou. Isso não contribui e isso gasta um tempo. Então, estou falando de horas bunda na cadeira do servidor que está lá analisando aquilo ali. Então, eu acho que mais do que volume de contribuições, até porque o volume atrasa o trabalho, eles têm que consolidar essa contribuição. Depois que eles consolidam, e consolidar quer dizer ler, refletir, discutir internamente e chegar a um ponto final. Depois Ó, se disso eu não me tudo, engano, rapidinho, a Carolina Mariga, ela é médica veterinária, se eu não me engano. E a gente está falando justamente, Carolina, sobre a inclusão dos médicos veterinários na revisão da RDC 327. Então, a gente fica muito legal uma dica para você. Tenho certeza que ela é médica veterinária. ótimo.
Então, eu volto a dizer, eu acho que a contribuição ela tem que ser qualificada e fundamentada, de preferência, em regulamentos jurídicos. E aí eu estou falando de regulamento lato sensu, né? Pode ser uma regulamentação, uma lei, um decreto, uma convenção internacional, ou então um entendimento ou uma realidade fática do que funciona no mercado e etc. Mas então eu diria que a contribuição qualificada é melhor do que o volume de contribuições, tá? Porque o trabalho desses servidores vale em ouro e, infelizmente, eles são muito poucos. E eu acho que você fundamentar muito bem a sua sugestão, é muito interessante, né? Agora tem um outro ponto que eu acredito que não está nessa minuta, que não foi incluído, na verdade não, acredito não, de fato não foi incluído na minuta. Aí eu queria discorrer um pouquinho rapidinho com você sobre a questão da 660, a RDC 660, que também é um outro ponto de muita discussão. Por exemplo, teve um discurso do diretor do Daniel, que ele falou sobre colocar aí na revisão da RDC 327 a inclusão de uma permissão apenas de importação de produtos que no seu país de origem fossem classificados como medicamentos. Isso, de certa forma, iria restringir tanto a liberdade do médico, quanto também a entrada de produtos no Brasil, produtos à base de cannabis, então iria reduzir bastante a questão da oferta. Isso ainda não foi levado adiante, né? Não foi levado adiante, mas essa foi uma das propostas colocadas pelo diretor Daniel Pereira durante a reunião que teve no dia 26 de março, lá na Anvisa. Eu acho que essa contribuição do diretor Daniel não veio do nada, né? Se as pessoas forem lá para consultar a discussão que teve no dia da reunião, vai ver que todos os diretores, não só o Daniel, como o diretor Romson e a diretora Danitza, trouxeram a preocupação com o volume de produtos que tem entrado por meio da 660, e aí entram produtos diversos, né? Eu não tenho como atestar a qualidade e a Anvisa não faz qualquer tipo de análise em relação ao produto. A única coisa que a Anvisa faz em relação ao RDC 660 é verificar se no país de origem ele é regularizado. Se a empresa que fabrica lá no país de origem tem GMP, que é as boas práticas de fabricação. É isso, é um mínimo de regularidade para dar um mínimo de segurança para quem vai usar aqui. Por outro lado, existem alguns estudos que já estão sendo conduzidos em relação à verificação desses produtos. E os dados sobre os usuários em relação a esses produtos são alarmantes. Eu não vou saber te reproduzir ao certo, eu não tive acesso a esses estudos, mas o diretor relator trouxe detalhadamente no voto dele algumas questões que hoje são objeto de preocupação da Anvisa. Então, eu acho que, de uma forma geral, todos eles concordam que a RDC 660 ela precisa de uma atualização. O contexto que ela surgiu, até antes de virar 660, ela é fruto de uma ação civil pública lá de 2015, ele foi mudando ao longo do tempo. Então, os níveis de acesso aos produtos mudaram. Agora, a gente está vendo uma 327 que vai ampliar as vias de administração e, com isso, as possibilidades de fabricação de produtos aqui em diferentes vias farmacêuticas. Mas ainda existe um número de produtos que não digamos assim, passíveis de regularização pela 327. Então, a 660 ainda se faz necessária. Por outro lado, sabe aquela história, Leandro? Passa o boi, passa a boiada? Tá vindo de tudo. Então, estão vindo produtos que estão fazendo a diferença na vida desses pacientes e que são extremamente necessários, mas, infelizmente, também entram produtos que não têm um grau de qualidade e que têm trazido algumas questões de saúde pública relacionadas. E pensando nisso, você sabe que a agência ela recebe diferentes setores, ela recebe diferentes níveis de informação e pleitos. Então, foram levados à agência uma série de reclamações, uma série de dados, uma série de estudos, fazendo uma crítica hoje à RDC 660, tal como ela está.
Inclusive, tem um sindicato da indústria farmacêutica muito atuante, que é o Sindusfarma, que mandou um ofício oficial à agência pedindo que a RDC 660 fosse revogada. Então, eu acho que a agência, de uma forma geral, se debruçou sobre esses pedidos. E aí vai de todo lado. Tem gente que tem essa preocupação, tem gente que fala, olha, de fato existe a preocupação, mas não é todo mundo que faz assim. Enfim, eu acho que para a construção de um processo regulatório robusto, todos os lados têm que ser ouvidos. E aí, pensando nisso, o diretor Daniel trouxe essa preocupação, mas ele desde já propôs que houvesse um artigozinho na 327 que trouxesse algum nível de restrição para os produtos que entram pela 660. Acontece que hoje o quórum que existe na Anvisa, a gente sabe que os novos diretores indicados ainda não foram sabatinados. O certo seria que a agência funcionasse com 5 diretores, mas hoje a gente só tem 3. E o regimento interno fala o seguinte, que o quórum mínimo de aprovação para as normas são 3 votos. E hoje eu só tenho 3 diretores, ou seja, só se aprova temas se os diretores votarem na unanimidade sobre os temas. O diretor Daniel trouxe essa restrição, querendo que só pudesse entrar pela 660 o que no país de origem fosse regularizado como medicamento, só que a diretora Danitza não concordou. Não concordou porque ela entende que isso deveria ser feito num outro processo. O que estamos discutindo agora é a RDC 327. Então, a RDC 660 tem que ser discutido num processo próprio. Esse foi o entendimento dela. Então, por isso que não foi aprovado. Mas eu entendi, até porque ela falou isso, que a 660 hoje é objeto de preocupação da agência, sim. Só que ela entende que não era o momento adequado. Perfeito, Larissa. Aproveitar que você estava acompanhando a reunião, inclusive isso foi um assunto que eu discuti bastante com o Bruno Vargas, que é o repórter aqui do Sechá, estava acompanhando nesse dia a reunião, e a gente ficou com muita dúvida, né, em relação se o Daniel Pereira, o diretor da Anvisa, tinha colocado isso como uma proposta de revisão da RDC 660 ou seria uma proposta de inclusão na revisão da RDC 327 que geraria impacto na 660. Esclarece para a gente esse ponto, por gentileza. O que ele pediu ali? Eu aproveito até para falar da diretora Danitza também. A diretora Danitza votou a favor da consulta pública e disse: eu voto desde já para que se abra um processo regulatório apartado para discutir a 660 lá. O diretor Daniel disse: ok, vamos discutir a 660 lá, mas eu proponho que desde já, dentro da RDC 327, haja esse artigo que restringe a entrada de produtos 660. Então, a proposta dele é que nessa norma que foi publicada hoje, já houvesse um artigo trazendo essa restrição. E aí, obviamente, o setor impactado ia poder contribuir, não era uma redação definitiva. Eu acho que ele queria trazer essa discussão para esse momento. Só que houve uma divergência só nesse ponto. A outra diretora entendeu que, ok, vamos discutir esse assunto, mas não agora. Não no âmbito da revisão da 327. Vamos discutir isso lá no processo da 660. E por falta de quórum, isso não entrou na minuta, correto? Correto. Para entrar Perfeito. na minuta, os 3 diretores tinham que ter concordado em relação a isso. Perfeitamente. Mando um abração aqui, então, para a Neide Bleiber, que é colunista do Portal Sechá, vai estar no Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. E Bruno Pegoraro, presidente do Instituto Ficus, está aqui para a gente na live também. Bom, Larissa, já está dando nosso tempo, já, 10 para as 4. Larissa tem compromisso hoje às 4 da tarde. Então, eu quero te agradecer demais, eu acho que foi muito esclarecedor. Deixar o espaço aqui aberto para você, caso você queira fazer alguma consideração final. Mas eu quero muito poder colaborar, poder contar com a sua colaboração, na verdade, nesses próximos momentos aí, porque a gente vai ter muito assunto para falar, vai ter muita discussão ainda em relação,
E só para dar um panorama geral aí para vocês, pessoal, de agradecer também essa generosidade da Larissa, dizer que esse conteúdo você tem que compartilhar com muitas outras pessoas. Olha só, a Larissa Valdez Meneghel é ex-servidora da Anvisa efetiva, foi servidora da Anvisa efetiva durante 12 anos, é advogada Life Science e é também especialista em direito sanitário Anvisa e sócia também do CGM. CGM-ADV. Tá? Muito obrigado, viu, por você ter participado com a gente. É CGM Advogados, na verdade, e ela é sócia do escritório. E muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, ter emprestado para nós aí todo esse seu conhecimento e continue colaborando com a gente. Eu gosto muito da sua ajuda, é sempre muito generosa, muito gentil, prestativa, explicando para a gente tudo o que acontece aí nos holofotes e também nos bastidores da Anvisa e Brasília. Obrigada, Leandro. Eu vi aqui no chat algumas coisas. Alguém perguntou: liberou ou não? Quais são os próximos passos? Nesse momento, não tem nenhuma decisão tomada, tá? Então, o que foi decidido é que tem uma norma para revisar a regulamentação dos produtos à base de cannabis aberta para contribuição e participação social. Só isso por enquanto. Então, agora, o próximo passo é contribuir. Tem 60 dias para frente para todo mundo ler a norma e dizer: Anvisa acertou aqui, errou aqui e por quê, né? Porque a gente tem que trazer uma contribuição qualificada. Depois desses 60 dias, a área técnica vai se debruçar sobre as contribuições, verificar o que é pertinente e o que não é pertinente, fazer um relatório, submeter à aprovação da diretoria colegiada. Antes disso, aliás, a Procuradoria da Anvisa vai analisar a juridicidade da minuta, ver se está ok, se está tudo dentro da legalidade, e aí sim a diretoria colegiada vai decidir, tá? Então, o momento de decisão é lá na frente. Agora, o momento é de contribuir, é aprimorar a norma que está sendo proposta. Lá no site da Anvisa tem um formulário, tá, para participar. A consulta pública é a de número 1316 de 2025. A Hanna, que é advogada que trabalha comigo, eu já estou vendo aí que ela está se antecipando. Eu acho que não vai dar para clicar no link, Hanna, do chat, mas eu agradeço muito. É só entrar no site da Anvisa e procurar a consulta pública, e lá tem o formulário certinho que todo mundo pode acessar e enviar a contribuição. E façam isso, porque o momento de mudar alguma coisa é agora. Passado esse momento, depois que a norma estiver pronta, tudo fica mais difícil. Ana, pode enviar para a gente pelo direct, por favor, tá bom? Manda pelo direct que eu vou publicar agora, terminando a live aqui, já vou publicar um resumo do que a gente conversou, do que a gente falou. Vou disponibilizar a minuta na íntegra também. E mais uma vez, Larissa, muito gentil da sua parte, nessa sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo, não sei como é que está o tempo aí em Brasília, mas aqui está chovendo bastante em São Paulo. Deixa eu mostrar aqui, ó, o pessoal sempre gosta de olha só, Nossa. olha a chuva que faz em São Paulo. E obrigado mesmo de coração, viu? Muito gentil da sua parte. Obrigado. Contem comigo. Um abraço. Você está convidada para o Congresso esse ano, tá? Congresso Eu quero ir. Nacional, 22 a 24 de maio, um módulo que vai tratar sobre legislação, discussão sobre Anvisa, e você é muito bem-vindo aqui no nosso meio, tá bom? Obrigada, Leandro. Então, um abraço. Muito obrigado a vocês aí que estão aí na nossa live. Se você já puder, encaminha. Eu vou salvar agora aqui no perfil do Instagram. Encaminhe para todo mundo, porque foi uma live muito legal. Larissa, tudo de bom para você, para sua família. Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Obrigado por todo mundo ter participado com a gente aí. Valeu!